Call is now being recorded. Procure fazer uma capacitação para que você tenha mais vivência para as suas práticas, né? Porque o percurso foi criado pela psicóloga, não tem metodologia, e eu estou colocando a metodologia nesse percurso. Então, muita coisa, a Andrea tem me ajudado bastante. É uma luta, vou ser bem sincera, para que entre naquela cabecinha de que não adianta um percurso se não tem início, meio e fim, para onde eu vou, para onde eu fui, para onde eu estou, né? Então, assim, a gente precisa ter tudo organizadinho para que não fique também na cabeça da criança uma confusão. É tanto que eles acham engraçado que eles dizem assim, eles adoram quando eu chego, porque eu vou perguntando para ele, questionando para ele, e aí, como é que você está aí? Então, assim, eu termino fazendo com que eles realmente interagem, não fique só aquelas nuvenzinhas, aqueles balãozinhos de interrogações. E eu vou questionando para eles, e quando a gente menos vê, quando a gente teve uma finalidade, a gente chega a uma finalidade. Porque esses dias, lá vai eu fofocar, a gente teve uma atividade onde era uma contação de história. Na contação de história, você acredita que foi um vídeo de alguém contando uma história? E eu parei desse gente, mas eu sei contar uma história. A educadora social, a Ana, também sabe contar uma história. Não entendi por que passar um vídeo de alguém contando uma história. Uhum. Aí eu parei. Aí quando eu vi o vídeo, aí eu, ué, mas eu fiz alguma capacitação com essa moça sobre contação de história. E as crianças ficaram, escutaram, viram o vídeo tudinho, daqui a pouco eles olharam para mim e disseram, pedagoga, a senhora pode contar a história? Posso. Eu terminei contando a história. Só que aí a gente conta a história do nosso jeito, e fui envolvendo eles na história. Que no caso era o hipopótamo azul. Então eu era o hipopótamo azul, uma era a princesa, o outro era o príncipe, um era o castelo, o outro era a árvore, o outro era o rio, o outro era o lago. E assim a gente foi criando. Né? O outro era o mago. E no final das contas, cada um participava, né? Criando a sua fala. E essa interação, o que foi que a gente construiu no final? Respeito, empatia, cuidado, família. A gente construiu, o que foi que eles me disseram que eu achei tão lindo? Amizade, lealdade. Então eu parei, eu disse, meu Deus, uma criança de 10 anos me falando em lealdade. Achei bonito isso. E depois disso, aí eles foram desenhar aquilo que mais chamaram a atenção e eles decidiram fazer um roteiro, onde um desenhou a história do início, onde a princesa vivia no castelo, no Egito, outro desenhou o oásis, um desenhou o hipopótamo, outro desenhou o mago, e o outro desenhou o Mago Supremo, que era aquele mago que realizava os sonhos. E foi bem engraçado, bem interessante, porque eram crianças que viviam em situações difíceis, algumas acolhidas, e que elas começaram a dizer assim, então tem jeito para isso. Eu disse, tem jeito para tudo tem um jeito. Então, quer dizer que quem sonha não é só quem vive numa casa. Eu posso sonhar também. Claro que sim, todos nós sonhamos. Né? Todos nós sonhamos. E para realizar os sonhos, eu preciso aqui trabalhar. Então, quando eu trabalho aqui tudo eu posso. Mas para aqui poder trabalhar, eu preciso acreditar aqui dentro que eu posso. Então, aí assim, aí a gente tem um acompanhamento. Eu gosto de ter esse acompanhamento da criança na escola,
E eu ligo para a escola e pergunto, como é que está fulano? Ai, não, ele está bem. Nossa, o que foi que houve? Ele trouxe uma tarefa de casa, está toda arrumadinha, está errada, mas ele fez. Aí eu vou questionando o que houve com fulano, o que houve com ciclano. Então, eu estou tendo um feedback positivo, sabe? Então, assim, isso está sendo gratificante para mim. É tanto que hoje a minha coordenadora, que é uma assistente social, ela hoje está vendo a importância do pedagogo dentro do CRAS, dentro do SUAS, dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, o que nós, cada um de nós fazemos é fortalecer vínculos. Se alguma vez alguém procurar você, pedagogo, ao invés de procurar um assistente social, já avise no equipamento que você faz parte, de que não é que você tenha feito algo, ou dito algo tipo, eu sou mais importante. Não, é que a pessoa se identificou com você. E se a pessoa se identificou com você, ela teve você como referência, significa que você conseguiu o teu objetivo, que era fortalecer e criar vínculos. É isso que a gente está vendo, né? Que bacana ouvir isso, Andréia. Eu lembro bem no início, quando a gente começou a se falar, né? Você ainda estava Isso, nesse processo, né? Se exatamente. descobrindo, né? Nesse processo Sim, de como a gente, né, se faz, né? Parte desta equipe no SUAS como pedagogo, né? Como a gente faz parte, como a gente pode contribuir, né? Porque a gente quer contribuir, né, Andréia? isso. A A gente não gente quer não quer competir. tirar o espaço de ninguém, né? Não, jamais, jamais. Eu costumo dizer para os meus usuários que o céu é para todos. Brilha mais aquele que se dedica mais, né? Então, eu não posso competir com o sol, mas eu posso estudar para ser brilhante tanto, não quanto, mas tanto, né? Que bom. Fico feliz de ver que você está conseguindo aí construir uma história bem bacana aí na sua cidade. E eu vou ser bem sincera, eu agradeço muito a você, que é minha referência, agradeço muito a cada um de vocês que me estimulam todos os dias a seguir em frente, porque eu não sou nada sem vocês, né? Então, eu tenho um orgulho muito grande de vocês, orgulho muito grande ainda das assistentes sociais que fazem parte do nosso grupo, porque são elas que também nos dão um feedback, são elas que dizem assim, siga em frente, continue, faça. São elas que têm feito a diferença na vida da gente, né? Então, Exatamente. assim, porque, por exemplo, eu estava fazendo serviço social para que eu pudesse entender esse mundinho. Mas no mundinho, quando eu comecei a participar dos grupos, e eu vi algumas assistentes sociais tão preocupadas quanto nós, que eram parceiras, que são parceiras nossas, então eu parei e disse assim, opa, peraí, para que eu vou fazer uma outra graduação para tentar entender elas, se o problema não é a graduação, né? Se o problema não está no bacharel em si, está na pessoa, né? Tá na pessoa, é o cerne. Então eu parei e disse, opa, eu vou me especializar naquilo que eu sou boa. O que é que eu sou boa? Em cuidar de pessoas. Então, eu vou continuar cuidando de pessoas. E quantas vezes você ouviu meus lamentos, minhas angústias, veio me socorrer, e esse socorro vem também através de cada um de vocês que estão aqui hoje. Nós somos um peixe de bambu. Então, diante da tempestade, a gente junto se fortalece, né? Tempestade vem, a gente bate um pouquinho, mas depois a gente só ergue, né?
Então, a tempestade não dura para sempre. Eu sei que os preconceitos deles existem, mas vamos fazer de conta que ele não está ali. Vamos nos fortalecer cada vez mais, vamos nos unir cada vez mais. Eu vejo que você tem nos dado muito suporte com cada atividade assim maravilhosa. Então, são essas atividades que eu implemento junto com as minhas crianças, junto com os meus idosos e as mulheres. E eu tenho visto que muitas mães hoje querem participar de oficina com a gente, porque elas querem simplesmente saber ou vivenciar o que as crianças estão vivenciando. Exatamente. Você sabe, Andréia, que até a assistente social Patrícia, ela está participando dessa nossa roda, ela está aí. Beijo, Paty. A gente tinha muito isso aqui na nossa cidade, que os pais queriam participar também, né? Porque a propaganda dos filhos era tão boa, né? Das atividades, que os pais falavam, viu, eu também quero ir, eu também quero participar. Exatamente isso que você falou. E isso é gostoso, né? Porque quando os pais mostram interesse em participar, significa que a coisa em casa está boa. Ah. Inclusive, a gente fez agora a Páscoa e a gente decidiu, vamos convidar os pais para participar da Páscoa, né? Da casinha do coelhinho, tirar foto, tudo. Menina do céu! Sabe o que é? Você vê as mães, os pais, os avós querer tirar foto com o coelho, tá ali com a cenourinha e muito gostoso. E ganhar o chocolate. Porque não é só o filho que ganhou o chocolate. Os pais, os responsáveis pelas crianças também ganharam o seu chocolate. Então, aquilo ali foi mágico para todo mundo. Sim. Andréia, a Débora, ela está perguntando aqui como que acontece essa dinâmica, né, no dia a dia aí do teu serviço de convivência. Se tem um momento de reflexão, né, com as temáticas, né, com os recursos que têm que ser trabalhados, e depois tem as oficinas, ou se é a primeira oficina, ou se é intercalado, como que acontece, né, entre as temáticas e as oficinas? Então, vamos lá. As oficinas, elas acontecem todos os dias, como eu falei para vocês, de segunda a sexta. Então, tem um grupo de crianças que é segunda e quarta, um grupo que é terça e quinta, e a sexta-feira ficou para as crianças que não são alfabetizadas, para musicalidade. A cada 15 dias, a gente reúne essas crianças para fazer atividade dentro do CRAS. Porque, como eu falei para vocês, as oficinas acontecem no museu, porque a gente não tem espaço físico. E essas oficinas do museu, uma sala fica com violão, outra sala fica com música. A cada 15 dias, que essa semana que a gente vai começar novamente, reunimos. Amanhã a gente reúne, na terça-feira a gente se reúne com as crianças da sexta-feira. Na quarta-feira, na quinta-feira, a quarta-feira a gente reúne as mulheres. Na quinta-feira, isso manhã e tarde. Na quinta-feira, a gente se reúne com as crianças de segunda e quarta. E na sexta-feira, a gente se reúne com as crianças de terça e quinta, no CRAS, para fazer atividade. Então, a atividade é de 2 horas, cada uma delas. Oficina de 2 horas, atividade de 2 horas. Nessa atividade, a gente tem o quê? A gente faz o percurso, por exemplo, família. A gente primeiro trabalha na família, a gente trabalha a importância da família, com o objetivo de hoje, o objetivo dos materiais a serem utilizados, a gente trabalha com eles, e no final daquilo que a gente propôs, eles fazem uma reflexão. Cada um deles, a gente deixa à vontade. E sempre com fundo musical, que eu adoro isso, para estimular a criança
E o adolescente e as mulheres, e hoje eu percebo o idoso, ele tenha mais, como é que eu posso dizer? Ele tenha mais prazer. Porque quando a gente escreve, a gente escuta algo que nos traz lembrança, a gente coloca para fora aquele que ou nos magoou, aquilo que nos faz feliz, aquilo que ainda está doendo, ou aquilo que está cicatrizando. Então, esse momento é importante que a gente deixe à vontade. Eu nunca questiono, agora é você, agora é você. Não. Né? A gente tem até, eu tenho até uma bolinha de ping-pong que eu saio jogando. Quem não quiser falar, vai passando para o outro. Aí, daqui a pouco, quem passou a sua vez, também quer falar. Aí, a gente deixa sempre bem à vontade. Tá? Esse momento de reflexão, a gente, no final que cada um fala, eu vou anotando uns pontos positivos que a gente viu de cada um, e eu termino mostrando para eles as qualidades que cada um deles tem, mas que eles sempre a falta de autoestima sempre deixavam com que eles não enxergassem, né, aquilo que eles tinham de bom. Às vezes alguém apontou durante o desenvolvimento deles algo negativo e eles tomaram aquilo para si. Então, quando a gente diz que, ai, que linda que você está hoje, não, não sou bonita. Né? Nossa, que perfume é esse? Não, não sou cheiroso. Nossa, mas olha que inteligente você é. Não, não sou inteligente. E a partir do momento que cada um diz, oh, fulano, tu é inteligente sim, porque tu falou isso, 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 você disse isso, você fez isso. Então, são essas coisas, o mínimo, que está fazendo com que a gente construa muita coisa. Então, é por isso que eu disse a vocês, eu falando aqui, eu parei agora e disse, nossa, quanta coisa a gente está fazendo. E eu não tinha me dado conta. Sim, é bastante coisa. E a gente não se dá conta. Sim, é produzido muita coisa no serviço de convivência, né? E na E correria do dia a dia a gente acaba nem percebendo, né? porque, assim, eu digo o seguinte para o pessoal, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Não é qualidade de usuário, mas é qualidade no atendimento. Né? O que eu estou passando que realmente vai valer a pena para aquela criança, para aquele adolescente, para aquela mulher, para aquele idoso. Então, eu tenho hoje um idoso que ele participa, e todas as vezes que ele não me vê, ele pede para alguém para saber onde é que eu estou. Porque eu observei que ele estava se cortando. E todas as vezes que a gente estava fazendo a apresentação, eu sempre notava que ele estava. Então, eu coloquei na mãozinha dele 2 bolinhas de ping-pong. Coloquei nas mãos, e nesse dele, quando ele fazia isso, ele estava com a mão ocupada. Então, ele não se cortava. E conversando com ele, que não tinham se feito antes uma entrevista para ver o que estava acontecendo, ele é epilético. E durante as crises que ele tem, ele se cortava, se machucava. Né? Então, aí o que foi que eu fiz? Eu ocupei a mãozinha dele com a bolinha e deixei até que ele levasse para casa. Eu tenho 2 no serviço, para quando ele chegar eu já entrego as bolinhas para ele, porque quando ele fica muito emocionado com alguma das atividades que a gente passa, ele começa, e com a bolinha na mão, impede que ele se machuque. Olha só. E isso a gente, sabe quando você vê aquilo ali, assim, tão natural, sabe? Eu fui conversando com eles, abri o armário, peguei as 2 bolinhas, coloquei na mãozinha dele e continuei. Tá, 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 tá. E quando eu nem eu mesma percebi que tinha feito um bem para ele. É Sim, tão automático aquilo que a gente faz, porque, assim, eu também sou formada em psicopedagogia clínica institucional, mas é graças à educação que eu consegui como é que eu posso dizer, essa sensibilidade de detectar aquilo e resolver as coisas que nem eu mesma
sabia que daria certo. Que vocês têm com maestria. Fiquem à vontade para perguntar, gente. Estou aqui para aprender com vocês. Uhum. E desses usuários que você citou, Andréia, vocês têm separado quem é prioritário e quem é demanda espontânea ou não? Como que funciona? Vocês têm identificado? Isso. Então, assim, nós temos algumas demandas espontâneas, que são poucas. Inclusive, a gente tem uma lista de espera, porque a gente não tem espaço físico para isso, a gente tem uma lista de espera. Muitos foram o CREAS que nos indicou, outras, atendimento quando eu estava no cadastro único. Eu fui, durante a entrevista, a gente fala, né? Não tem como. Dá a impressão que a gente é detetive. E no falar, eu estava ali fazendo cadastro único, daqui a pouco eu observava alguma coisa, serviço de convivência. Precisa fortalecer vínculos com o pai, com a mãe, com os irmãos. Então, nisso, aí eu comecei a conversar com as assistentes sociais e pedir ajuda a elas. E se elas fossem identificando, né, alguma demanda para a gente, que durante a entrevista ou as visitas delas, se elas vissem alguma dificuldade, que elas acionassem o serviço, que era para isso que o serviço estava ali, né? E ainda eu, no caso, estava só no cadastro único. Então, esse ano foi que me colocaram no serviço como existe, como técnica de referência, mas não como coordenadora do serviço. Certo. Oi, Débora, participa aí, contribui. A Débora disse que está aproveitando a conversa. Ai, que bom, Débora. Mas pode contribuir também. Arthur, Kelly. Escutando, prestando bastante atenção. Porque até já a André conhece um pouquinho da minha história. E aí eu estou identificando muitas coisas que eu posso trazer, né, para cá, para onde eu estou. E muitas coisas que podem ser modificadas, porque aqui eu estou entendendo hoje que eu não era a única que desconhecia a forma de efetivamente trabalhar dentro do serviço de convivência. Na verdade, o serviço de convivência ele era tido mais como oficinas do que propriamente o serviço de convivência. E eu não cheguei sem saber nada e procurei primeiro estudar. E nesse de estudar o que era o serviço, eu venho descobrindo, né, que na realidade ele estava sendo mais uma oficina do que propriamente o que é proposto, né? E aos poucos a gente está tentando modificar, mas estou tendo um pouquinho de trabalho, mas as falas de vocês, as experiências de vocês têm me ajudado muito. É que assim, Débora, eu sei que não é fácil. Vou ser bem sincera, não é fácil. Mas vou também ser mais sincera ainda. Nós, pedagogos, amamos um desafio. Bem isso, eu sou bem pedagoga mesmo. Nós amamos um desafio. E na nossa cartilha, quando eu digo na nossa cartilha, é aqui dentro, né? Aqui dentro não existe a palavra impossível. A gente faz o possível. Qual a pergunta que passou tão rapidinho que me passaram agora? Quer que eu leia, André? Por favor. Você comentou que trabalhou no cadastro único. Fiquei interessada em saber qual a sua atuação nesse tipo de serviço.
cadastro único enquanto pedagoga? Conta a tua história para a Patrícia. Então, Patrícia, deixa eu te contar. Senta que lá vem história. Isso, senta que lá vem história. Então, eu iniciei no CRAS, no SUAS, em 2021, quando eu assumi o concurso como pedagoga social. E eu iniciei na pandemia, tanto que eu peguei Covid 2 vezes. E quando eu iniciei, a primeira coisa que eles fizeram foi, você vai para o cadastro único. Então, tá. Hoje, eu descobri, dia 24 de abril, eu descobri que a minha secretária não queria um pedagogo na assistência. E para ela, pedagogo e nada é a mesma coisa. Era só alguém que iria atrapalhar a demanda dela. Mas, né, desde que eu, no cadastro único, eu comecei a aplicar aquilo que nós sabemos, que é o quê? Acolhida. Nós acolhemos alguém. Então, no cadastro único, eu realmente fazia o cadastro único, Patrícia. Nome, razão social, como prefere ser chamado, CPF, renda, tudo aquilo que vem no cadastro único. Todo aquele livrinho que eu preenchia para depois eu ir para o online, para fazer no computador. Então, eu fiquei referência nisso. Tanto que todo mundo chegava e dizia, eu quero falar com a pedagoga. Quero falar com a pedagoga. Eu quero falar com a pedagoga. A pedagoga resolve. Por quê? Porque eles viam em mim o quê? Durante a demanda, que eu estava atualizando o cadastro único, então, aí eu já não estava na conversa violações de direitos de idosos, de criança, de adolescente. Sabe quando você está conversando e você percebe que adolescente tem alguma coisa para contar para você e não quer contar para você? E eu perguntando, daqui a pouco, está grávida mesmo de quantos meses? Ela, ué, como é que a senhora sabe? Aí eu, Aí eu, CREAS, né, para ver de onde foi, como foi. Então, muitas das assistentes sociais chegavam para mim e diziam assim, como é que tu descobriu? Então, eu descobri conversando. O cadastro único me deu mais sensibilidade ainda para que eu tivesse demanda para o serviço de convivência. Então, eu comecei como cadastradora. Então, eu fiquei de 2021 a 2021, foi. 2021, 22. Eu comecei ano passado, dezembro, foi que elas disseram assim, não, você vai para o serviço de convivência. Vai sair do cadastro único, porque era muita gente atrás de mim. Aí, não gostaram, porque não sabiam por que o pessoal estava me procurando. Mas eles me procuravam para me contar as histórias, o que estava acontecendo com eles, e eu encaminhava para uma das técnicas que podia ajudar. Ou com uma cesta básica, que agora virou cartão, ou com CREAS, ou com jurídico, ou com habitação, que a gente também tem o pessoal da habitação junto hoje. Então, a gente começou assim. E, graças a Deus, assim, foram 2 anos de aprendizado. E eu só tenho a agradecer, porque aquilo que achavam que, de repente, não ia me dar bem, eu me fortaleci. Nossa, exatamente. Eu preciso estar mais vezes com vocês, gente, pelo amor de Deus. Os últimos acontecimentos, eu disse que eu não ia fazer mais nada. Eu vou jogar toalha, não vou fazer mais nada. Mas como, se eu escuto essas coisas, me motivam a fazer novamente. Eu vou começar a fazer de novo. Sim, porque assim, ó, foram vocês que me fizeram
me questionar, e foram vocês que me fizeram ir em frente. Porque eu parava e dizia assim, não, peraí, a Andrea falou isso, a Débora trouxe isso, a Patrícia aquilo, o Arthur falou assim, a Luana disse isso, então, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, isso sem falar que ano passado eu tive uma exaustão muito grande, onde eu simplesmente apaguei. Onde você falava comigo e eu não absorvia. Você falava, eu não absorvia. Você falava, eu não absorvia. De tanta coisa na minha cabeça. Ainda hoje eu estou assim. Mas hoje eu estou mais leve, porque eu tenho vocês como referência. Então, é tanto que eu disse para o meu marido, hoje a gente vai ter uma roda de conversa com as meninas, com os meninos, porque a gente precisa nos fortalecer. Não adianta, eu vou ser bem sincera, não adianta eu estar num serviço com vivência, tentando fortalecer vínculos, se eu não tenho o meu vínculo também fortalecido. E esse meu vínculo fortalecido são vocês. Não existe outra pessoa que me fortaleça que não seja vocês. Hoje eu vejo a importância da gente estar juntos. Hoje eu vejo a importância que cada um de vocês tem na vida minha e na vida do outro, e principalmente na vida do meu usuário, porque aquilo que eu aprendo com vocês, eu levo para frente, porque eu não posso, de forma alguma, virar uma caixinha. Então, a minha caixinha tem que ser uma caixinha de som, eu tenho que propagar, e eu não posso deixar que o negativismo, ou aquele que tenta me calar, consiga, porque tem pessoas que precisam de mim. E eu não posso pensar que eu não vou servir. A gente está aqui para servir. É difícil. Tem horas que, olha, ui, o chuveiro que aguente o chororô. Perfeito, Andréia. Ó, a Patrícia escreveu assim: entendi. Com certeza fez com que tivesse esse olhar mais sensível, a acolhida se estendeu. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, eu sou apaixonada por essas rodas de conversa, porque eu digo para vocês, as nossas rodas de conversa, elas começam com uma quantidade de pessoas, ó, estou permitindo mais uma colega, elas terminam com a quantidade maior do que começa. Vocês já viram isso? Normalmente, né? A gente começa com uma quantidade grande, aí as pessoas vão saindo, né? Porque tem compromisso, por conta do horário avançando. As nossas rodas de conversa, elas são o contrário, a gente está entrando gente agora. Isso é um número maior. É muito bacana. André, fica à vontade, tá? A gente já está aí às 8h41, né? A gente já pode ir caminhando para encerrar, se você quiser, né? Já ir caminhando aí para uma consideração final. Se mais alguma colega quiser né, fazer mais alguma pergunta, colocar, né? Pontuar mais alguma questão também, pode ficar à vontade, meninas. Não sei se nós temos meninos na nossa conversa. Estou vendo o Arthur aqui. Estou vendo o Arthur aqui. Ah, sim. O rei Arthur. Então, assim, eu vou depois colocar no grupo da roda de conversa, eu até mandei para a Andréa essa dinâmica, que essa dinâmica é de uma psicóloga, que é a Gabi Ribas. Eu acompanho ela no início da pandemia, 2020. Eu pegava as atividades dela e já trabalhava com os meus alunos, que eu sou também professora de Ciências e Biologia. Hoje eu estou afastada da sala de aula, porque ano passado minha cabeça deu tilt, e eu tive que escolher. Então, hoje a prioridade é o SUAS, porque é no SUAS que eu atendo os meus ex-alunos e os meus alunos, e dei prioridade nisso. E, assim,
vou deixar essa atividade com vocês, e tem outras atividades que eu posso estar deixando para vocês trabalharem, primeiro com vocês, que é a escrita terapia, onde ela me trouxe equilíbrio emocional muito grande mesmo, onde eu pude auxiliar muitas crianças. Os meets que eu fazia da escola, praticamente era a escola toda, às vezes, querendo participar. Então, a gente tinha meets. Essa é uma das imagens do Serviço Convivente, obrigada, eu esqueci. O pessoal do violão. Esse maiorzinho no teclado é o professor Rafael, é o nosso oficineiro. Então, as atividades que eu fazia, às vezes eu tinha 500 crianças, adolescentes participando do Meet, e nem eu sabia como é que cabia tanta gente. E nessas atividades, a escrita terapêutica, ela nos auxiliou bastante mesmo. Vou depois deixar para vocês, e se vocês puderem fazer o uso da música, a música ela nos remete muita coisa. Alguns adolescentes vão dizer assim, mas eu não quero escutar Moana. Investe. Vocês vão ver o resultado. Mas eu não quero assistir esse desenho. Desenho para criança. Trabalhem o filme Encanto. Ele trabalha com família. A música, trabalha a música. Às vezes eu cantava com eles, eu dançava. Danço. Para que eles visualizem a minha alegria e aquilo ali, eles olham e dizem, não é que essa música é bonita? Não é que isso é legal? Então, estimulem os adolescentes, estimulem os idosos, as mulheres, estimulem as próprias crianças a vivenciarem o infantil. Né? Eu sei que é difícil, mas estimulem. Façam uso para vocês, porque eu faço para mim, da escrita terapêutica. E nela, eu encontro a razão ou a solução de muitos dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês. Me sinto honrada em estar aqui hoje e ver pessoas tão batalhadoras, pessoas que realizam sonhos, pessoas que levam esperança na vida de outras pessoas. Então, cada um de vocês que aqui estão, pare um pouquinho, lembrem-se que vocês são semeadores. Vocês semeiam muito mais do que aquilo que vocês imaginam. Não é uma semente que vocês lançam que vai brotar do dia para a noite. Mas vocês vão ver brotar. Porque vocês regam essas sementes todos os dias. Com uma palavra, com uma atitude, com exemplo. Então, não esmoreça. Que esse grupo possa ser fortalecido todos os dias. Eu sei que não é fácil. A gente vê numa manhã tão agitada, que é a nossa, e de noite a gente ainda chegar para a gente ter esse momento entre a gente. Mas esse momento se faz importante, até para o psicológico da gente. Então, muito obrigada, obrigada mesmo, a cada um de vocês que estão aqui, porque vocês fazem a diferença na minha vida. E, com certeza, na vida das crianças, das mulheres, dos idosos e adolescentes que a gente tem atendido. Obrigada. Andréia, muito obrigada pela sua contribuição, com certeza contribuiu muito aí com a nossa prática, com as nossas vivências, né? Foi um prazer ter você aí na nossa noite de segunda-feira. Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, continue com a gente sempre. A gente sempre está aprendendo muito com você, tá? Beijo.
Obrigada a todas que puderam participar hoje. Contamos com a participação de vocês nas próximas rodas de conversa. Já temos uma próxima convidada aí muito bacana também, né? Nos próximos dias eu já vou lançar quem é. E obrigado pela companhia e um bom descanso a todas. Beijo. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, beijo.